Sejas um estudante de economia, sejas um estudante, desde que tenhas uma base matemática forte, uma base estatística forte, uma base algébrica forte, percebas de cálculo, otimização, efetivamente, a partir daí, quando estamos todos em pé de igualdade, eu acho que sim. Eu acho que qualquer perfil que venha de uma área científica consegue ser um ótimo data scientist. Bem-vindos ao final de temporada de Long Story Short, edição do Técnico. Connosco hoje vamos falar de Data Science. Mas o que é Data Science? Para falar connosco de Data Science temos o João Ascensão. Bem-vindo. Obrigado, Francisco. E só para apresentar rapidamente para contextualizar. Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que é uma iniciativa porreiríssima e acho que temos tudo para ter uma conversa muito interessante. Sou João Ascensão, neste momento sou Lead Data Scientist na Farfetch. Neste momento estou aqui muito focado na equipa Data Science de Lisboa e a equipa Data Science de Lisboa especificamente está um pouco focada em toda a parte de operações, aquilo que em muitas startups, pelos sítios por onde eu passei, muitas vezes é aquilo que se chama BizOps. BizOps? BizOps. Business Operations. Ok. E pronto, nós tentamos dar aqui o suporte de Data Science, Machine Learning, a toda esta parte de escalar operações. Todos estes temas que agora estão super trendy. Sim. Íamos começar se calhar por definir o que é um Data Scientist. Não sei, um tema que toda a gente aplica agora para tudo e mais alguma coisa, digamos, especialmente nos alunos, que é também muito o público-alvo. Quando somos estudantes também não sabemos muito bem o que é que se faz exatamente no mercado de trabalho. O que é um Data Science? O que é que tu fazes exatamente? Olha, excelente pergunta. E eu vou-te dar uma resposta. Não quer dizer que seja a resposta, porque eu acho que hoje em dia diferentes empresas utilizam Data Scientists e utilizam o próprio termo Data Scientist de uma maneira um bocadinho única. Mas acho que conseguimos chegar a uma definição. Para mim, tu tens de compor o termo em duas partes. Tens a parte de Data e tens a parte de Scientist. A parte de Scientist está muito ligada à parte de Science, à parte do cientista. E também não nos podemos esquecer que a própria profissão de ser cientista também é uma profissão relativamente recente. Não é? Na antiguidade não havia cientistas, quanto muito havia filósofos naturais. E esta noção do cientista, que é alguém que, através da observação da realidade, através da observação dos dados, é uma pessoa que formula hipóteses, testa estas hipóteses, valida, itera, tira os conhecimentos daí, no fundo, esta aplicação do método científico não vem de agora e não vem só com Data Science, é algo que também já vem de trás. Estas pessoas, a investigação, os cientistas, sempre esteve muito ligado à academia e sempre esteve muito ligado a pessoas que ou faziam investigação, ou participavam em conferências, ou ensinavam em faculdades, muito ligado a doutorados, etc. Eu acho que agora estamos aqui numa fase, de facto, em que as empresas chegaram à conclusão que também precisam deste tipo de perfis. No entanto, este tipo de perfis também já existem nas empresas há muitos anos e nada disto é novo. Portanto, a nível da ciência, era isso um pouco a mensagem que eu gostava de passar. Depois temos a parte dos dados. Eu acho que a parte dos dados é que é aqui um pouco mais revolucionária. O que nós temos hoje em dia, nós tivemos uma grande revolução. Tivemos duas, na verdade. Mas nos últimos, 20, 15 anos, o que aconteceu foi a capacidade de armazenar dados, aliás, o custo de armazenar dados ficou muito mais baixo. Portanto, podemos armazenar quantidades de dados e temos, neste momento, dados armazenados numa quantidade que é completamente única. E, por outro lado, a capacidade de processar esses dados, a capacidade dos computadores de processar esses dados e fazer coisas com eles, também melhorou brutalmente. Acho que a conjunção destes dois fatores fez com que tu possas, de repente, utilizar métodos de Advanced Analytics, métodos estatísticos avançados, Machine Learning, etc. Métodos que muitos já existiam desde os anos 50. Sim, porque o tema não é muito recente. Só para saber, eu estou a ter uma cadeira de Machine Learning. Melhor ainda. Pronto. E eu presumo que quando dizes grandes datasets, digamos, ou grandes quantidades de dados, eu não tenho a noção, porque nós quando fazemos os testes, ou estamos a fazer um exercício prático ou coisa assim, se calhar vem 53 amostras. Sim. Que se calhar olhas para mim e estás-te a rir, mas... Não aconselho. Mas sim, o
os temas já são tratados desde 1950, se não me engano. Sim. E devido a essa revolução que estavas a falar, tanto do aumento da capacidade de armazenamento, como, de certeza, aumento da capacidade de processamento também, porque senão nunca mais saímos de fazer contas, não é? Exatamente. Estavas a dizer que permitiu que agora data scientists conseguissem entrar mais no mercado, é isso? Conseguiste, acima de tudo, criaste aqui espaço para o aparecimento de todo um novo conjunto de tools. Houve uma grande evolução a nível de data collection. Hoje em dia temos wearables que estão a criar dados. Temos user tracking online na internet. Eu vou só te dizer, às vezes quando usas um termo muito específico, eu tento clarificar, porque eu posso saber, por acaso até nem sei, mas muita gente não vai saber. Peço imensa desculpa. Por exemplo, a questão de hoje em dia nós termos um smartphone connosco que a toda hora está a enviar a nossa localização para algum lado, a questão de termos relógios que estão a controlar o nosso batimento cardíaco, etc. Esse tipo de data collection era completamente inalcançável. Exatamente. Isto é completamente novo. A nível de storage, houve também aquela revolução do Hadoop e do Big Data. E depois também muito a nível de processing começaste a ter, primeiro com MapReduce, várias tecnologias, com Hive, com Spark. E foste começando a criar aqui um ecossistema de ferramentas especializadas para resolver este tipo de problemas. E o que acontece é que tu descobriste que havia aqui uma oportunidade de juntar então o mundo deste cientista com o mundo dos dados e criar aqui uma posição nova que é capaz de acrescentar valor utilizando esta enormidade de dados que hoje em dia temos à nossa disposição e aproveitando-os, utilizando métodos avançados que até aqui existiam, mas muitas vezes eram completamente impossíveis de colocar em produção. Exatamente. E surge aqui a oportunidade e acho que de certa forma, o Data Scientist, em diferentes graus e com diferentes combinações das duas, é no fundo esta pessoa de ciência, não é, do método científico, e é também uma pessoa que tem as capacidades técnicas, de engenharia, de perceber como funciona um sistema de dados, para então colocar estas duas coisas e resolver, no fundo, problemas do utilizador, utilizando estas novas ferramentas. Pegando no que estavas a dizer, então, que qualificações é que tu achas que um Data Scientist tem que ter? Excelente pergunta. Por exemplo, nós no técnico agora estamos a abrir cada vez mais, não é cursos, mas digamos áreas de mestrado ou subcursos, digamos. Tipo majors, mais ligados à área de machine learning. Acho que a informática agora, quando eu digo agora, se calhar tipo há 10 anos atrás ou 12 anos atrás, não deixa de ser recente na história do técnico, abriu o curso de machine learning. Mas presumo, vista a tua experiência que eu tive a pesquisar, não tiveste no técnico, que background é que uma pessoa deveria ter? Olha, pronto, estou em ponto. Primeiro, clarificar, eu de facto sou de economia, tenho um background de economia na Nova, e ainda assim eu acho que não vindo de engenharia ou computer science, eu acho que a barreira à entrada nesta área é superior. Porquê? Porque, como te digo, a base de conseguimos aplicar estes métodos avançados, etc., está na capacidade de trabalhar com os dados. E hoje em dia, todas as ferramentas que tu tens para trabalhar com dados requerem conhecimentos não apenas de programação, e podemos ir aí, mas também a capacidade de pensar em sistemas, também a capacidade de construir software da maneira certa, conhecimentos, tens de te habituar a um tooling que é muito específico de software development, que pode ser mais intuitivo para perfis de engenharia do que para perfis de não engenharia, como utilizar ferramentas Unix ou utilizar ferramentas de versionamento de código como Git, etc. Tudo isso, para quem não vem de um perfil de engenharia, é muita coisa para te habituares. Portanto, vai passar mal. Sim, é isso. Vai passar mal. Sentiste? Então, absolutamente. Ok. Mas, por exemplo, em termos de conceitos matemáticos, depois muitas vezes acaba-se por traduzir data, tentar modelá-la estatisticamente, acho eu. Isso aí tanto faz ser de engenharia como... Mais ou menos. Era exatamente essa mensagem que eu tentava passar aqui, Francisco. Que é, sim, sem dúvida, mas a questão é que tu podes saber muito de estatística, podes saber muito de teoria de machine learning, podes saber imenso de álgebra linear, imenso de cálculo de otimização, mas tu não fores capaz de transferir isso para código e correr esse código da maneira certa, tu nem chegas a essa parte. Portanto, eu acho que mesmo na Data Science Academy, que é uma academia que nós temos cá em Lisboa para formar entry-level Data Scientists, e eu sou responsável, juntamente com o Pedro Fonseca em larga medida, pelo currículo. O início, os primeiros 3 dias, é um bootcamp dedicado principalmente a Python e utilizar Python neste contexto. Porque ultrapassar esta curva inicial é muito steep e é complicado. Agora, era esse ponto que eu tinha a transmitir exatamente. Acho que essa é a grande dificuldade.
Acho que a partir do momento em que consegues ultrapassar essa dificuldade de ser proficiente, não apenas em programação, mas é que há muitas coisas que nós desvalorizamos que são transmitidas no curso de engenharia, mas não são de economia. Sobre práticas, qual é que é a melhor maneira de fazeres um determinado sistema, qual é que é design patterns, tudo isso são coisas que são ensinadas, mas que para mim eram completamente alienígenas. Deixa só interromper só para tocar no assunto que falaste há bocado, o Bootcamp Python. Mas eu acho, e posso estar enganado, é que as linguagens também estão cada vez a desenvolver mais bibliotecas para tornar cada vez mais user-friendly, não é? Absolutamente. Mas eu acho que há aqui duas questões, que é, para utilizares a biblioteca tens de saber a linguagem, não é? Certo. Tu, no curso de economia não tens qualquer tipo de introdução, nem a R, nem a Python. Pelo menos no meu tempo não tinha, eu não sei como é. Isto só para dizer, por exemplo, nas cadeiras de programação que eu tive e as cadeiras iniciais, se calhar, estava muito preocupado com ponteiros para aqui, ponteiros para lá, enquanto depois, se calhar, para Python, obviamente, precisa saber a sintaxe Python e coisas, se calhar, mais profundas, mas depois, se calhar, traduz uma funçãozinha. Sim, absolutamente. E pronto, o que eu gostava de... Deixa-me então tentar colocar isto de outra forma. Eu sou muito adepto a nível de aprendizagem, mesmo com o pessoal aqui da equipa. Eu sou muito a favor de uma abordagem que é learn the whole game. Quando estás a aprender a jogar futebol, não te explicam qual é que é a força que tu tens de colocar na bola para a bola ir naquela direção, não te explicam como é que tu tens de correr, não te explicam física, não te explicam biologia sobre quais é que são os movimentos que acontecem no teu corpo para conseguir jogar futebol. Tu vais para dentro de um campo, dás chutes numa bola e vês o que é que acontece. Tu estás a fazer o processo inteiro, tu estás a jogar futebol. E eu acho que a melhor maneira de aprender, seja machine learning, seja o que for, mas focando especificamente em machine learning, é fazendo sempre, imagina, um aluno de engenharia hoje em dia é capaz de pegar numa biblioteca de Python, conhece um bocadinho de Python e com 10 linhas de código é capaz de treinar um modelo e fazer um conjunto de previsões. Ele vê, é tangível para ele, o que é machine learning. Certo. E a partir daí, ele se calhar diz, então mas porquê é que isto está a acontecer? E porquê é que isto leva-te a aprender também um conceito muito importante na aprendizagem, que é aprender just in time e não just in case. Tu queres aprender as coisas quando tu precisas delas. Se eu estou a utilizar um método de machine learning e percebo que aquele método não tem os resultados que eu preciso. Isso obriga-me a ir à procura de um método novo e a aprender esse método novo. E neste contexto eu vou estar verdadeiramente a aplicar o método novo porque eu sei porque é que preciso dele e tem uma aplicação prática na minha vida. Não estás a tentar, ok, então eu vou ler este livro enormíssimo de álgebra linear ou de algoritmos, vou tentar aprender isto tudo, apesar de neste momento eu não precisar disto para nada. E eu acredito pessoalmente muito neste tipo de aprendizagem, com Learn the Whole Game e o Just in Time. Acho que o estudante de engenharia tem essa vantagem. Só passar-te a mensagem que eu também queria passar aqui nesta pergunta, de que eu acho que a partir do momento em que esta barreira é ultrapassada, de repente tu és capaz de, lá está, jogar o jogo inteiro, e a partir do momento em que és capaz de o fazer, sejas um estudante de economia, sejas um estudante, desde que tenhas uma base matemática forte, uma base estatística forte, uma base algébrica forte, percebas de cálculo, otimização, efetivamente, a partir daí, quando estamos todos em pé de igualdade, eu acho que sim. Eu acho que qualquer perfil que venha de uma área científica consegue ser um ótimo data scientist, porque quanto mais sénior tu és, mais essas coisas se tornam mais importantes. Porquê? Porque tu começas a abrir o capô do carro, não é? E de repente vês as primeiras peças, mas depois já estás a ver mesmo aquelas pecinhas pequeninas que fazem uma função muito específica. E para perceber isso, a única forma é realmente tendo uma expertise muito grande técnica e científica, que eu acho que não apenas os engenheiros têm, mas que todos os outros perfis têm. Acho apenas que a barreira à entrada é mais difícil para quem não vem de engenharia. Exatamente, pronto, concordo plenamente. Eu se calhar até passei a ideia que estava a dizer que estava a ficar cada vez mais fácil, o que até pode ser verdade, mas não deixa de ser uma mais-valia. Pronto, nós falámos também já de porque é que data science estão cada vez mais trendy, mas se puderes especificar o que é que fazes exatamente dentro da Farfetch, ou por exemplo pegas em data e tu sabes o que é a data, só para contextualizar um bocadinho. Então eu vou dar uns pontinhos que eu acho que são super relevantes para isto ter ficado trendy e depois falamos um pouco das aplicações práticas de machine learning e o que podemos fazer. Só porque há bocado falámos que realmente os avanços tecnológicos nos computadores permitiu armazenar mais dados e depois acabamos por não avançar muito. O que é que se faz com esses dados? Só para continuar esse thread. Sim. Boa. Pronto, eu acho que há aqui vários momentos-chave. Acho que o primeiro momento-chave para isto ficar trendy foi, de repente, tu tens estes dados disponíveis e tu podes fazer coisas que não podias fazer antes. Todo um novo conjunto de use cases.
com potencialidades enormes e problemas super interessantes para serem resolvidos nesta área, ainda com machine learning clássico. E isto começou já há uns anos valentes, e Data Science começa como campo um pouco com este nome nessa fase. Eu acho que mais recentemente tu tiveste outro grande avanço que popularizou enormíssimo, de forma enorme, Data Science, que foi Deep Learning, e o facto de, com Deep Learning, e qual é a diferença entre... São abordagens diferentes. Deep Learning é assente em redes neuronais. E redes neuronais é um método, um algoritmo de Machine Learning, que, como tantos outros que existem, e que também já existem há muitos anos. A grande mudança quando tu vens para Deep Learning tem a ver com a complexidade das redes neuronais que tu consegues construir, mas também tem a ver com a questão entre o Machine Learning tradicional e o Deep Learning. A grande diferença que tu vês é que quando tu tens uma quantidade normal de dados, digamos assim, um algoritmo de Machine Learning tradicional como um Gradient Boosting ou como umas Decision Trees, algoritmos simples, e efetivamente em datasets relativamente pequenos tu não vês uma grande diferença relativamente a redes neuronais. Quando tu começas a escalar para datasets enormes, então a diferença de performance é enormíssima. Do Deep Learning para os Decision Trees, por exemplo, os algoritmos mais básicos. Exatamente. E essa diferença de performance deriva de várias coisas, mas isto é uma questão muito interessante que eu gosto de enfatizar quando falamos de Deep Learning, sobre o facto das redes neuronais serem capazes de aproximações universais, matematicamente. Ou seja, tu, em teoria, consegues aproximar qualquer função que exista no mundo através de Deep Learning. E o que aconteceu foi que começaram a aparecer mais e mais aplicações de Deep Learning, e tiveste o caso do AlphaGo, por exemplo, mas, acima de tudo, várias aplicações de Deep Learning em áreas em que as pessoas não pensavam que pudessem ser batidas por uma máquina. Seja a jogar Go, seja a jogar xadrez, seja a atender chamadas, seja áreas que nós pensamos tradicionalmente como áreas em que uma máquina nunca teria a capacidade de aproximar a função que resulta naquele comportamento, começámos a perceber que o Deep Learning era possível. Portanto, isso mudou um pouco a consciência das pessoas e criou um bocado um hype enormíssimo relativamente à investigação que é feita na área. E eu acho que, sabes, Deep Learning para mim é de facto a grande explosão a nível de reconhecimento da área, etc. Portanto, estes são os pontos que eu me lembro. Sobre o que fazemos aqui na Farfetch, não querendo levantar muito o véu para já, podemos depois entrar em mais tarde. Sim, não estou a pedir nada específico, mas sim. Só para... Nós trabalhamos muito, e na Uniplaces em larga medida, a boa parte do trabalho que fizemos também era parecido a este. Trabalhamos muito em recomendações e em search. Imagina, tanto a Uniplaces como a Farfetch são marketplaces. E o que nós fazemos com marketplaces é, nós temos supply e temos demand. Por exemplo, na Farfetch, a supply são boutiques que têm artigos de roupa, e a demand são consumidores que querem comprar esses artigos de roupa. Não é? Agora, nós na Farfetch temos uma quantidade enormíssima de artigos de roupa, sabes, de todos os tipos de marcas, e temos desde Gucci's, Balenciagas, essas coisas que são marcas que toda a gente conhece e que são top sellers, mas também temos o designer up and coming que está em algumas boutiques, e o que nós temos de ser capazes de fazer é ligar o produto certo com a pessoa certa. Quando tu tens imensos utilizadores e tens imensas, a diversidade de produtos é imensa, tu tens de ser capaz de ligar um com o outro no momento certo, da forma certa. Portanto, este trabalho de recomendação e de search que é ativa do utilizador. Eu vou ao site e eu quero encontrar estes sapatos da Balenciaga, ou esta bolsa da Balenciaga, e a recomendação que é, no sentido de nós próprios, Farfetch ou Uniplaces, fazendo esta recomendação de nós achamos que tu estarias interessado neste produto, é um trabalho que é muito feito. Aqui na Farfetch especificamente foram publicados 2 papers agora na conferência na KDD, que é uma conferência muito grande da área. Um sobre Visual Search, ou seja, sobre a capacidade de tu, com base numa fotografia de um produto, imagina que tens uma fotografia de um vestido vermelho, às bolinhas brancas, tu conseguis dizer isto é um vestido, isto é short sleeve ou long sleeve, é um short dress, é um long dress. Processamento de imagem e autoconhecimento. Sim, é processamento de imagem, não é? Numa task específica, que é uma task de classificação. Que é uma task de perceber efetivamente o que lá está. E outro paper foi publicado, foi de search, mas imagina que tu publicas, imagina que há uma marca chamada Yellow Submarine, por exemplo. E tu procuras Yellow Submarine. Tu podes estar à procura de um submarino amarelo, ou podes estar à procura da marca Yellow Submarine. E semanticamente é um pouco difícil trabalhar estas queries e fazer esta diferenciação semântica.
e também foi publicado um paper nessa área recentemente. Uma coisa que papers foram desenvolvidos aqui? Exatamente. Publicados os dois na KDD, por colegas nossos. Entretanto, uma área que eu também acho que é muito interessante e que também é pública, eu estou a dar informação, esta é informação completamente pública e que até podem pesquisar mais. Os papers, por exemplo, estão disponíveis e quem quiser procurar, depois até posso partilhar os links para os papers, para partilharem com as pessoas que estão a ouvir o podcast. Mas pronto, outra área muito interessante é a interação entre o online e o offline. Entre o que tu procuras na Farfetch e depois imagina, tu vais a uma loja da Prada ou vais a uma loja física da Miu Miu, o que for. E ligar essas duas experiências é um grande desafio que nós temos. Existe um projeto para isso. E especificamente já foi anunciado uma parceria com a Chanel para tentarmos então criar esta experiência de retalho do futuro com aquela que é provavelmente a maior marca com mais prestígio do mundo. Aproveitando, já que estamos a falar no futuro, eu tinha aqui um tópico que gostava de abordar, que é o futuro. O que é que tu vês no futuro de Machine Learning? Porque assim, eu presumo que agora seja uma área, como tu disseste, que está a ser estudada e desenvolvida quase diariamente, e devem sair papers quase diariamente, e tentar acompanhar as novas, não quero dizer os novos métodos, tu há de perceber melhor que eu, mas há de ser quase impossível, não é? Mas assim, num futuro assim de 5, 10 anos, o que é que estás a ver a acontecer? Olha, excelente pergunta. Eu acho que vamos começar a ver mais, neste momento, os sistemas que nós temos ainda são um pouco incipientes, muito focados em Supervised Learning, que já podemos explicar um pouco. Também, é outro dos temas. Podemos falar um pouco sobre isso, mas ainda, digamos, aplicações em que os dados são relativamente bem comportados, estão corretamente, estão labeled, e essas soluções estão aí para produção. Por exemplo, quanto tempo é que te demora a entregar, imagina, tens uma encomenda, não é? E vais prever quanto tempo é que aquela encomenda demora a chegar até ao destino. São dados relativamente bem comportados e são problemas, digamos... já conseguem ser resolvidos neste momento. Sim. Acho que o que tu vais começar a ver é problemas mais difíceis a serem resolvidos, nomeadamente com Deep Learning, e estamos a falar de driverless cars, mas também estamos a falar de, provavelmente, coisas aplicadas a cidades inteligentes, coisas aplicadas ao nosso dia-a-dia, à nossa saúde, por exemplo, não é? A monitorização da saúde, e os wearables, como estava a dizer, eu acho que é uma área super interessante, e essa recolha de dados pode ter um impacto tremendo na medicina. Acho que há aqui duas coisas, não é? São problemas mais difíceis de resolver, do ponto de vista teórico e do ponto de vista de implementação, mas também são áreas um pouco mais difíceis de entrar porque têm mais regulamentação, e acho que podemos esperar que, à medida que é construída a confiança nestes novos sistemas, podemos esperar fazer coisas mais avançadas, mas também novas, mesmo a educação, por exemplo, não é? Porque não currículos numa faculdade otimizados para os alunos, não é? Com base no teu perfil, com base nos teus resultados, porque não? Agora, medicina e educação são áreas muito protegidas e, na minha opinião, de forma válida e desejável, mas à medida que os sistemas ficarem melhores e conseguirem resolver problemas mais complexos, eu, por exemplo, estou muito curioso sobre as aplicações dessas áreas. Eu ia te perguntar não só o futuro em termos de inovação, mas eu vou dar um exemplo. No meu curso, não quero mentir, mas, por exemplo, 70% dos alunos em 220 foram para uma área de controle e decisão, onde aprendes Machine Learning e processamento de imagem, entre outros temas. Não estás a ver que eu sinto que também acontece, por exemplo, a Data Science, de cursos de informática também estão cada vez mais ligados a Machine Learning. Não achas que num futuro próximo o mercado vai ficar saturado, ou achas que as empresas vão continuar a precisar cada vez mais e por isso vai haver um meet demand, supply demand, digamos? Eu acho que certamente vai haver um ajustamento. Não posso meter as mãos no fogo. Efetivamente, a procura das empresas pode aumentar brutalmente. Aquilo que eu sinto como pessoa que recruto, e essa experiência que vou dar, é que existe um influxo muito grande de pessoas para posições entry-level. Ou seja, nós temos muito mais candidatos para posições entry-level do que temos posições disponíveis. E a minha percepção das pessoas que eu conheço que também estão nesta posição no mercado, todos nós acabamos por receber muito mais posições entry-level, muito mais candidatos entry-level do que as posições que temos disponíveis. Isto é um facto recente ou é um acontecimento recente? Ou já... Sim. Recente, imagina, não é... Quando falamos recente, se calhar 5 anos atrás. Ou... Absolutamente. Eu acho que é recente 1 ano atrás. Dá 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá, talvez, porque houve um influxo gigantesco de pessoas que efetivamente estão à procura destas posições entry-level.
E eu acho que já vês algum ajustamento a nível salarial, a nível de tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia já há muita gente que vem um pouco com a perspectiva de conseguir encontrar com umas luzes, correu, fez uma competição de Kaggle, fez umas coisas, conseguir este lugar e conseguir, digamos, uma posição estável numa empresa em crescimento. Mas a verdade é que hoje em dia há tantos candidatos, e há tantos candidatos bons, porque há muita gente que quer entrar na área e que se dedica muito a construir portfólios, preparam-se para as entrevistas. É uma área que está a ficar muito competitiva mesmo a nível entry level. Eu sinto que essa saturação já está a acontecer. Onde eu sinto que ainda existe falta de perfis é a nível de management. E vários tipos de management. Gerir equipas de data science, lá está, não existiam equipas de data science como nós formamos. Portanto, existem agora pessoas que começaram como júniores e que agora estão nestas posições de gestão. Eu costumo muito brincar que eu estou a aprender a ser gestor, não sou, acho que ainda tenho muito para aprender, e acho que ainda não sou brilhante, mas pronto, é uma aprendizagem. Mas eu gosto de dizer que a minha motivação é muito conseguir ser o gestor de data science, que eu não tive, não é? E que me ensinou estas coisas e que me ensinou como abordar os problemas, como colaborar num projeto de data science, como organizar um projeto de data science, não é? Que abordagem utilizar tudo isso. Quando eu comecei era tudo muito, sabes, no ar. Sim. E dar esta estrutura a uma equipa acho que é interessante. E acho que estes perfis é que faltam um pouco no mercado, mais de liderança. Acho que existem outros perfis que faltam, por exemplo. Acho que a nível de product management, a product owners, ter pessoas de produto, construir um produto com base em dados é um pouco diferente de construir um produto normal, uma feature, digamos, para as quais as equipas de produto normalmente estão montadas. Por exemplo, product management mais dedicado a esta área, eu acho que também existe uma lacuna grande no mercado. Eu tive a sorte de trabalhar com o André e foi incrível, mas a verdade é que não existem no mercado muito talento que seja capaz de fazer esta ponte da maneira que o André fez comigo, e nisso tive muita sorte. Então, e estava a falar que fazes, quando estás a recrutar, fazes recrutamento, certo? Sim. Que qualidades, ou por exemplo, o que é que te fascina num candidato que te faria aceitá-lo quase imediatamente? Temos falado muito da parte técnica e eu vou dar duas características pessoais. Porque a parte técnica acho que já percebemos, não é? Acho que o domínio de Python é essencial, acho que o domínio de álgebra linear, cálculo básico é essencial, e tu depois, à medida que vamos fazendo produtos cada vez mais complexos, vais ficando cada vez mais forte nessas áreas. Ler papers é sempre a mesma coisa. Lês uma frase no paper, não percebes, vais à referência, não percebes a referência, vais à referência da referência, não percebes a referência da referência, lês recursivamente até perceber e dormes um bocadinho pelo meio. E isto, quer dizer, quando tu tens as bases certas, isto funciona. Perdi-me completamente. Casos pessoais, acho eu, sobre qualidades de recrutamento. Desculpa, sim, claro que sim. Perdi-me completamente. Mas já é tarde. Sim. Portanto, dou-te estas duas características pessoais. Eu acho que um self-awareness, ou seja, tu saberes onde tu estás a nível dos teus conhecimentos, e saberes quais são as tuas forças e quais são as coisas nas quais tens de trabalhar. É muito comum, por exemplo, uma pessoa a nível do conhecimento de Python, como tem a comparação dos colegas da faculdade, como tem uma comparação com base no seu mundo, que é muito entry level, acontece-me perguntar, é uma pergunta que eu faço sempre nas entrevistas. Qual é que é de 0? Eu faço sempre uma pequena autoavaliação no início das entrevistas e pergunto de 0 a 10 qual é que é o teu nível de Python. E eu recebo muitos 8 e 9. E depois vai saber, não é nada. Imagina, são bons, são 8 e 9 na camada de entry level. Para entry level, estas pessoas muitas vezes estão confiantes porque, com base nos amigos, são de facto muito fortes. E com base nos colegas e com base nas pessoas que estão à procura de trabalho com elas sabem que são muito fortes. Agora, um 8 ou 9 de Python, na verdade é preciso escrever Python de produção. Com qualidade para ir para a produção, isto implica testes, implica escrever Python de uma determinada maneira, implica de conhecer paradigmas de programação, certos padrões de design de software, e também implica conhecer muito bem as APIs e as libraries, não é? Bandas, saberes de software. E, acima de tudo, deixa-me dizer-te sim, existem muitas maneiras com Python de tu chegares a um objetivo. E muitas são certas, mas umas para aquele problema são melhores que outras. E para mim um 8 ou 9 em Python é uma pessoa que já olha para as várias alternativas e é capaz de perceber efetivamente esta função funciona melhor ou utiliza isto ou aquilo. Portanto, self-awareness eu acho que é muito importante.
E a nível de todas as perguntas que eu faço à autoavaliação, isto é uma coisa que eu noto. Porque self-awareness é sinal de outra coisa. É sinal de... isto é um pouco um clichê, uma buzzword, mas eu vou dizê-lo na mesma, que é um growth mindset. Em que eu preciso de fazer uma autoavaliação muito fria sobre quais são as minhas capacidades para conseguir descobrir onde é que tenho de evoluir, para conseguir continuar a trabalhar, para pedir feedback, para pedir ajuda, para fazer perguntas, para ir atrás. E se eu já sou um 8 ou 9, eu não tenho assim tanto para ir atrás, mas se eu sou um 3 ou 4, eu tenho a noção e tenho a fome. Um extra drive para ir à procura. Exatamente. E essas duas características, em entrevista, são coisas que eu valorizo muito. Pronto, eu acho que não temos mais pontos a tratar. Eu queria só dar a oportunidade de deixar umas considerações finais que queiras para alunos do IST ou pronto, basicamente alunos interessados em Data Science, que é o público-alvo deste podcast. Estás à vontade. Se não... Em primeiro lugar, se estão interessados na área, eu gostava de dizer bem-vindos. Existem muitos problemas muito interessantes para resolver. E a área precisa de todas estas pessoas interessadas e eu acho que é muito saudável. A outra mensagem é, eu vou frisar um pouco outra vez a coisa do learn the whole game, mas eu recebo muita pergunta, como é que eu começo em Data Science, como é que eu começo em Machine Learning? E tu começas começando. Liga ao computador, instala uma library, faz um problema até ao fim. Quando tiveres uma dúvida, investiga sobre essa dúvida. Repete recursivamente. E fazer isto, eu acho que é a melhor sugestão que eu gostava de dar. Cada pessoa constrói equipas e constrói e procura características. É muito pessoal tudo isto, mas eu pessoalmente valorizo este tipo de perfil e valorizo a questão de, fazeres uma coisa do princípio ao fim e fazeres o simples e depois ires melhorando a partir daí. Até seres, obviamente, um Principal Data Scientist incrível na vida. É esse o objetivo, não é? Sempre. Na Farfetch, não na Google. Então concluímos assim a nossa primeira temporada do Long Story Short. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Francisco. Foi um prazer.